Nuno, estamos contentes com a humanidade. Mordeu o cão. Mais ou menos. Digamos assim, então a matéria-prima pode não ser grande coisa, mas a forma como a trabalhas, como sempre, será ardilosa. Claro. Vais claro. pôr um embrulho bonito. Claro, é isso, é isso. O título deste episódio: Bolas, como você tem esse pelo, santinho. Como é que é? Não apanha a Ok. parte do pelo e depois como é que Do saldas para o... santinho. Não Santinho, interessa, porque alguém é uma espirrou. ligação. Sim, alguém espirrou. Não, já não estava a contar com o Santinho. Pois. Bom, e quando uma pessoa faz uma descoberta chocante ao escavar no seu quintal e dar de caras com algo que o passado quis sepultar? Foi o que aconteceu. Aconteceu a um senhor, David Olsen, um cidadão do estado americano do Michigan. Ele estava a fazer umas reparações numa escadaria na sua casa, no exterior, quando, ao desmontar a escada, ele reparou num estranho objeto esférico espreitando lá por baixo. Então o homem escavou, retirou-o daquela tumba onde o objeto esférico repousava, sabe-se lá há quanto tempo, e ao segurá-lo nas mãos, David percebeu de imediato que estranho artefacto era aquele sepultado atrás da escadaria que estava agora a desmontar. Era uma bola de bowling. Isto era um final possível para esta história real, mas não era grande espingarda, enquanto final. Felizmente, David ficou com a sensação de que havia mais coisas sepultadas debaixo do seu quintal. E então decidiu continuar a cavar. E foi aí que encontrou a segunda bola de bowling. Espera aí, tesouro. mas espera aí. Então eu não encontro os pinos. Não. No entanto, Continua a escavar. agora já não era possível parar, não é? Prosseguiu e descobriu a terceira bola de bowling. Ai, não me estou a aguentar. Só ficar. Só falta o jogador de bowling. E depois descobriu a quarta e a quinta. Debaixo da sua casa, ele já tinha descoberto 10 bolas de bowling. Mas não era a altura de parar. E lá estavam 11 bolas, 12 bolas, 13 bolas, 20 bolas, 30 bolas, 40, 50 bolas de bowling debaixo da casa dele. Mas Não parou, já ia em 60 bolas de bowling debaixo da sua casa. Mal ele sabia que para além dessas 60, ele iria encontrar mais 100 bolas de bowling. Ao todo, debaixo do terreno dele, este homem descobriu um cemitério de 160 bolas de bowling. Mas como e porquê? há uma explicação Porquê? para isso. Como que mistério era este? Ele então foi investigar e descobriu que naquele sítio do Michigan onde vivia, um sítio chamado Muskegon, uma fábrica que dava muito trabalho às pessoas ali da zona, no fim dos anos 50, era precisamente a fábrica de equipamento de bowling. Tu disseste a fábrica dava muito trabalho. A primeira coisa que eu pensei foi que era a fábrica incomodava. A fábrica dava muito trabalho. É pá, fecha lá, isso dá muito trabalho. Pá. Mas, aparentemente, era uma prática comum ali da zona que as bolas de bowling que saíam com defeito da fábrica acabavam por ser usadas pelos habitantes da zona como um sólido substituto de gravilha ou de areia em projetos de construção. Agora, o que fazer com 160 bolas de bowling com defeito acabadas de encontrar? E então David Olsen tem projetos. Ele diz que a mulher tem jeito para o artesanato e então vai pintá-las, decorá-las e vendê-las. O padrasto de David diz que quer algumas para usar como pernas de mobília. Eu não sei se me sentava numa cadeira cujas pernas são bolas de bowling com defeito e que estiveram bem coladas. sepultadas 60 anos. Bem, Se claro, fizesses um banco só Pode com ficar as giro. bolas, não é? Pois é, bolas é uma palavra tão chata de usar. Bom, mas o projeto mais intrigante que David tem para algumas das bolas vem descrito aqui na notícia da seguinte maneira: Olsen doou 8 bolas à igreja local para eles usarem num canhão de bolas de bowling num festival de churrasco. Isto não soa assustador. Sim, sim. Mas eles vão disparar as Canhão bolas. de bolas de bowling. Mas sim, mas disparar para onde? Exato. Não é só isso. Para usar onde? Em que evento? Com quem? É um festival de churrasco da Um igreja. churrasco. Nossa. Um canhão de bolas de bowling num churrasco. Exato, porquê? O que é que se passa com quem? É até potencialmente Pá, perigosíssimo. É perigosíssimo, é perigosíssimo. Pois é. Eu acho que isto soa assustador. Não era melhor voltar a enterrar tudo? E Isto não não, aconteceu não nada. está, não está bem É que, explicado. atenção, corta para edição do Homem que Mordeu o Cão daqui a uns meses e o Marco a dizer: vocês lembram-se daquele churrasco que ia ter um canhão de bolas de bowling? Então não é que correu mal. Bom, Parecia ser uma boa ideia. continuam a chegar notícias sobre ingleses que cometeram o erro da sua vida ao achar que a Inglaterra ia sair campeã do Euro 2020. Há uns dias o Vasco mandou-nos a todos a notícia sobre o tipo que tatuou a taça e a mensagem It's Coming Home Euro 2020 em todo o braço. Ele tatuou
Tatuou em todo o braço. Ele Bem, fez bem. isto antes Atenção. do jogo. Tatuou a taça, não é? Sim, sim. E depois dizia Euro 2020, Sim. England winners, it's coming home. Exatamente. Depois ele tinha posto por cima isso, England Winners. Não, Exato. Ele fez isto antes do jogo porque E acreditou era uma que era tatuagem bem inevitável. grande. Era grande, era o braço Sim, sim. inteiro. Vai Sim, agora sim, está mas- condenado a gastar muita lixa e água rasa. Não, Poça. pode pôr por cima e aquilo fica tipo uma jarra de flores. Não é? I love flowers. I love flowers. Mas pronto, este homem arriscou e agora tem todo um braço dedicado ao facto da Inglaterra ser campeã da Europa de futebol, o que não vai acontecer. O que é que se faz numa altura destas? Usa-se manga comprida. Eu vi vídeos de ingleses, essa é uma hipótese, mas eu vi vídeos de ingleses com tão mal perder, a partir coisas e a bater em pessoas, que eu não me admirava que este tipo arrancasse o seu próprio braço. Com os dentes, com os seus próprios dentes. Mas olha que os ingleses perderam a cabeça só Perderam, porque perderam. os jogadores que falharam os penaltis. Ui, foram muito maltratados. Sim, sim, A sim. sério, sim, isto está. horrível. Ai, Nossa Alguns deles Senhora. ficaram completamente passados nas cabeças. Racistas Nunca vi nada assim. mesmo. Hoje dei de caras com mais um caso destes, mas mais fácil de resolver. Um rapaz que estava tão convencido de que a Inglaterra ia ganhar por 3-1 que cortou o pelo das costas. O quê? E atenção, estamos a falar de um tipo realmente peludo, Tony Ramos style. Ele cortou o pelo das costas de modo a ter escrito It's coming home no pelo. E à frente cortou o pelo de modo a ficar com a cruz de São Jorge desenhada a pelo. Ok, mas não é uma tatuagem, não É é? mais Não é. fácil de resolver. Pronto. Está ali um trabalho entre o fascinante e o grotesco, porque o tipo tem mesmo um pelo de... É um carpélio, Sim, é um sim. carpélio. É. Carpélio. Epá, mas suponho que por esta altura aquela obra de arte já tenha ido toda a vida. Não é? Pá. Carpélio é uma palavra maravilhosa, desculpa. Por esta altura ele já meteu laser naquilo ou já se tudo. rapou, já se rapou tudo. todo. Situação claramente mais fácil de resolver que a do tipo das tatuagens. Imaginem o estado em que ficou o tipo das tatuagens quando o jogo acabou. Eu, se fizesse uma tatuagem, a temática seria sempre coisas sobre as quais tenho certezas absolutas. Por exemplo, imagino-me a tatuar no cachaço. Serei sempre uma besta sensual, É mas lá. com cuidado de nenhuma parte da frase ficar tapada pelo colarinho, porque não apetecia andar por aí com as palavras serei sempre uma besta. Claro. Ok, bem pensado, bem pensado. Ele já isso. pensou muito Está tudo, nisto. já pensei, está tudo pensado. Bom, tenho aqui uma das histórias mais simples, eficazes e diretas de embaraço que já vi alguém deixar na famosa página do Reddit Tifu, página que todos amamos, as iniciais de Today I Up. Em português é hoje bem me tramei, filhos. É mais ou menos isso. Eu adorei esta história porque sei como é difícil, por vezes, dominar a arte de impedir um espirro de acontecer. E eu acho que as pessoas devem espirrar. O espirro é um sábio mecanismo do corpo para expulsar coisas que o estão a incomodar. E dito isto, há alturas em que o espirro quer sair, mas em que não convém nada que ele saia. A nossa produtora Duas diz da que quer dizer manhã, alface. 2 da manhã a criança Diz acabou de alface. adormecer, não pode espirrar. Não, Pois não, 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 pois não. não, Eu pois tapo não. o nariz. Nem que o Pega nariz 3 exploda. almofadas. Ou quando E há- estás a conduzir. Não, a conduzir. Não, é Se porque tiveres uma fechas os autoestrada, olhos. mas é só um segundo. Não, é só um segundo confusão. e pode servir também para limpar o para-brisa. Também é verdade. Mas há truques que eu uso e que às vezes funcionam e outros não. O meu truque favorito é fazer cócegas com a língua no céu da boca. Sabem esse? Não. Muito elaborado. Algumas vezes corta de facto o espirro pela raiz. Embora a maneira mais eficaz de não espirrar seja pedir a alguém que nos diga espirra. Porque há qualquer coisa no nosso cérebro que, por muito instintivo e incontrolável que seja o ato de espirrar, quando alguém nos dá a sua bênção para que espirremos, a coisa bloqueia. Mas às vezes estás sozinho, é bizarro. não é? É bizarro. Isso. É benção à ordem. Mas não acontece. mandas em mim. É isso. Agora é não isso. quero. Não és meu pai nem minha mãe? É isso. Mas a pessoa a quem aconteceu o que vou passar a descrever não seguiu nenhuma destas técnicas. Mas mais vale ler. Ele diz assim: antes de mais, sou britânico. E é importante que ele diga isto no início, porque lá está, nos últimos tempos temos visto imagens de malta britânica a portar-se mal e a partir coisas, mas a verdade é que à parte dos hooligans, os ingleses, genericamente, são gente pacata e que não quer dar muito nas vistas. Eu gosto genuinamente deles, dos que não partem coisas e que não batem. E isto é um homem britânico dos mais pacatos e Tranquilos. autocontrolados. Sim. Ok? E diz ele: tinha acabado de entrar num novo emprego onde trabalham cerca de 150 pessoas, um open space, onde a minha secretária ficava a cerca de 2 metros de um dos meus patrões, uma das pessoas mais antigas na firma. Uma pessoa educada, muito calada e muito séria, daquelas que não faz ondas e que se mantém a maior parte do tempo metido consigo próprio. Eu estava a beber uma chávena de chá. Pá, British, sem dúvida. Não pode ser mais. Claro. Eu estava a beber uma chávena de chá e após um golo senti uma tremenda necessidade de espirrar.
Entrei em pânico porque achei que não ia ter tempo para engolir o chá antes do espirro. Ei, coitado. Situação limite. Ele estava a isso, 2 metros não do pode, chefe. não pode. É. Por isso, a solução que encontrei foi levar todos os dedos de ambas as mãos à boca Ai, nossa. para a manter o mais selada possível. Claro. Sei pelo nariz. Meu Deus, como sou idiota, diz ele. E lá está. Diz ele, o chá forçou a sua saída através do único caminho disponível, o meu nariz, É que dói tanto. e fê-lo juntamente com todo o restante conteúdo do meu nariz. Foi uma limpeza e devia estar quente. Tão bom. Tão bom. Diz ele, esguichei sobre o teclado do meu computador, Pois. sobre o meu telefone, sobre papéis importantes da empresa, sobre a alcatifa. Digam um objeto, estava contaminado. E claro, estava tudo também espalhado, não apenas nas minhas mãos, mas também na minha cara. O meu patrão virou ligeiramente a sua cara na minha direção, murmurou algo horrorizado Claro. e virou de novo o seu rosto para o que estava a fazer. Oh my God. Fiquei de rastos, nunca mais falámos sobre o assunto. Graças a Deus. Ele murmurar algo horrorizado. Eu só imagino o senhor fazer. Olha-me Deus. Olha-me Deus. Bom, eu devo dizer-vos que eu já passei por situações parecidas. Com mas espirros, a sério? Sim, nunca aconteceu um fim do mundo como este. Eu acho que a pior coisa que me aconteceu a este nível foi tentar evitar um espirro sem usar as mãos, apenas controlando interiormente e mentalmente o que estava prestes a acontecer. Mas aparentemente eu terei feito uma expressão tal que uma das pessoas com quem estava reunido perguntou apenas: está tudo bem? Porque eu estava. Mas eu acho que é sempre melhor espirrar para dentro de um lenço, de preferência. Olha, eu fico preocupada, ainda bem que falaste dos lenços, quando Sim. não tenho lenços. Epá, é terrível, é terrível. Então convém sempre ter um pacotinho. Vou correr à casa de Vera, banho. quando for assim, bebe um chazinho. Mas o problema é que eu sei, vocês também sabem porque já viram, o quão poderosos são os meus espirros. verdade. São berros, são demoledores. berros horrendos. Eu não consigo espirrar de outra maneira. Eu já vos disse que eu já tentei espirrar à senhora, que é daquela maneira, não é? Que a senhora. Eu não Ia-me espirro saltando assim. um olho. Ia-me saltando um olho. E também já tentei cerrar os dentes com muita força perante a chegada de um espirro. E foi terrível porque as pessoas com quem eu estava achavam que eu estava a ter um ataque. Porque Sim. fiquei com uma expressão parada nos olhos e fiz só. Foi péssimo. Tu foi lembras-te péssimo. quando estavas a fazer emissão em casa e a meio de uma música espirras Sim. e o WhatsApp explode? É verdade, Marco é a verdade. espirrar, Marco a espirrar. Portanto, eu acho que o espirro é uma excelente invenção da mãe natureza. Acho que é uma coisa que podia ser afinada, não é? Pelo menos no meu caso. Ainda precisa de melhoramentos. Sim. Mas à isso. falta de lenço, o cotovelo também serve, não é? não Principalmente sei. agora. Não, o melhor, Serve. não, o melhor é camomila. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT, agora com condições excepcionais em toda a gama, até ao final de julho. E FNAC para cultivar a diferença e a novidade. Epá, o Marco a tentar conter o espirro parecia uma buzina de um Ford 1920. Sim, um forte. Depois vai ficar roxo. Mas aí não controlei, espirrei só com os dentes cerrados. Foi incrível. Conversar.